aquele que o nome dele está acima de todo nome. Não há nenhum nome, meus irmãos, maior do que o nosso Jesus. Aleluia. Diz a Bíblia que o nome dele está acima de todo nome. O nome dele, meus irmãos, tem que ser bradado na terra e temido no inferno. E nós, como homens e mulheres, servos chamados pelo Senhor, nós temos que ter ousadia e autoridade de pregar a palavra no nome do Senhor, aleluia. E quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós até mesmo entregamos um folheto para alguém, aleluia, esta alma vem conhecer Jesus, esta alma vem aceitar Cristo como Senhor, e um milagre acontece na vida destas pessoas. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e o versículo, meus irmãos, bem conhecido da Igreja do Senhor, o versículo de número 49, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 6, e o versículo de número 49, glória a Deus. Já estamos alegres, já pude derramar as minhas lágrimas e sentir a presença do Senhor neste lugar. É difícil de pregar aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui já é fogo puro. Aleluia. Essa igreja aqui já nada no fogo, ela anda no fogo, aleluia. Essa igreja aqui, os irmãos têm nos seus pés fogo, nas suas mãos fogo, no seu corpo tem fogo, e Satanás não para diante de um crente, canela de fogo, diante de um crente que é chamado de fogo, diante de um crente que é fiel, diante de um crente que é movido no Espírito Santo. Satanás ele bate em retirada, porque ele não para perto de você, ele não consegue parar, porque você é movido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Sinto algo diferente nesta noite. Eu sinto, meus irmãos, o mover sobrenatural de Deus. Diz assim, meus irmãos, o texto sagrado: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre terra sem alicerce, no qual bateu com ímpeto corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Os irmãos podem tomar assento, meus irmãos. Meus irmãos, nesta madrugada estava eu buscando uma palavra de Deus pela madrugada. Eu abri a Bíblia e naveguei nela, dei uma olhada, meus irmãos, em alguma coisa, em algum tema, em alguma mensagem para pregar esta igreja. E meus irmãos, estava na madrugada orando, aleluia, estava buscando a presença do Senhor, estava, meus irmãos, ali meditando numa palavra, e veio uma palavra, meus irmãos, do meu coração, do coração de Deus para o meu coração, sobre o sermão da montanha. Nós, meus irmãos, aqui ainda eu intitulei esta mensagem: 5 virtudes na vida de um servo de Deus. Aleluia. E este tema, meus irmãos, que eu dei, nós vamos ver 5 pontos dentro deste texto do Sermão da Montanha que Jesus ministrou ali para os seus discípulos e para uma grande multidão que o seguia. Meus irmãos, a Bíblia diz aqui, meus irmãos, no capítulo 6, no versículo 17, nós examinando o texto e o contexto, nós vamos extrair, nós vamos fazer uma exegese deste texto bíblico, e eu quero compartilhar, meus irmãos, e eu quero emprestar o meu pensamento, a minha vida para Deus, para Ele me ajudar a descortinar este texto bíblico e essa passagem que nós lemos. Nós lemos, meus irmãos queridos, que a Bíblia diz: mas que ouve, aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa. E este homem, meus irmãos, a Bíblia aqui diz que ele não edificou a casa sobre uma rocha, mas ele edificou a casa, meus irmãos, aleluia, sobre a terra. E não tinha alicerce, aleluia. E nós vimos aqui, meus irmãos, Jesus ensinando aos seus discípulos. Depois que Jesus, lá no capítulo 6, que ele disse: olha, o Filho do Homem, Senhor, até ele é do sábado. E Jesus continua, meus irmãos, a pregar. E ele se encontra agora lá na montanha, fazendo o seu sermão. E a Bíblia diz que descendo eles, aleluia, descendo os discípulos com ele, parou num lugar plano. E também uma grande número de seus discípulos e uma grande multidão. E o povo de toda a Judeia e de Jerusalém, aleluia, da costa marítima de Tiro e de Sidom. E nós vimos aqui no versículo 18 a primeira virtude de um homem de Deus. Quando Jesus para ministrar, quando Jesus para pregar,
A multidão parou para ouvir Jesus. Eles não pararam para escutar, porque escutar é diferente de ouvir. Aleluia, porque você escuta e não guarda. Agora quando você ouve, você guarda no teu coração. Aleluia, porque, meus irmãos, o salmista Davi, ele já deixou escrito, aleluia, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. E nós, quando nós ouvimos a palavra, nós guardamos, aleluia. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós nos sentimos mais forte, aleluia, mais robusto, aleluia, mais cheio do Espírito Santo, para nós palmilhar nesta terra. E aqui no versículo 18 nós extraímos daqui, aleluia, a primeira virtude de um servo de Deus. Aleluia. E aqui nós ouvimos que os quais tinham vindo para ouvir, aleluia, e também serem curados. Eles vieram, meus irmãos, com um objetivo, com alguns objetivos, para ouvir e para serem curados, aleluia, das suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, aleluia, e a Bíblia diz que eles eram curados. Mas a primeira coisa que nós, crentes, temos que fazer é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo, este que é o nosso Consolador, que é o nosso avivador, que quando muitas vezes estamos tristes, Ele nos alegra, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, Ele nos anima para nós caminhar, para nós dar glória a Deus, porque diz a Bíblia que Abraão, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e o crente que dá glória a Deus, ele é alegre, o crente que fala em língua estranha, ele é movido de unção, o crente, meus irmãos, que dá glória a Deus, que é alegre, que é cheio do Espírito Santo, ele não para na sua caminhada, mas se porventura parar, logo lá adiante, o Espírito Santo move ele, para ele ser, meus irmãos, cheio do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas nós vimos aqui, meus irmãos, no Sermão da Montanha, extraindo aqui a primeira virtude de um homem, de uma mulher de Deus, que é ouvir. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor, irmão Gelson, aleluia, irmão Wanderson, e às vezes a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Quando muitas vezes nós entramos desapercebido, nós não prestamos atenção na mensagem, na palavra, e nem tampouco nos hinos, irmão Wanderson, e muitas vezes nós saímos não por Deus, mas por nós, que muitas vezes não vamos buscar o Senhor de coração, e muitas das vezes alguém pode sair até mais triste do que entrou na igreja, porque não parou para ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia diz, aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Aleluia. Mas escutar é diferente de ouvir, meus irmãos. Se nós escutar, nós não vamos guardar, nós não vamos reter, aleluia. Nós até podemos ouvir, até escutar a mensagem, mas nós não ouvimos ela, nós não guardamos ela para nós, aleluia. Por quê, meus irmãos? Porque aqui a multidão, eles pararam para ouvir, aleluia, e para serem curados. Quando eles começaram a ouvir o Sermão da Montanha, que Jesus começou a pregar, eles tinham uma esperança de ser curado, aleluia, de ser libertado, de ser, aleluia, levantado pela mão potente de Jeová, aleluia. Aquela multidão não chegou ali por acaso, aquela multidão não chegou ali por alguma coisa, por um motivo qualquer, aleluia, mas eles chegaram com o objetivo de ouvir a voz do Mestre, de ouvir a voz daquele, aleluia, que cura os enfermos, que limpa os leprosos e que faz a sua obra, aleluia. E nós vimos aqui que a Bíblia diz aqui no versículo 18 que eles eram curados. Se você entrou nesta noite, ouve a voz do Senhor que fala contigo. E se você entrou enfermo, creia pela fé, como esta multidão creu, eles foram curados. Tu vai sair daqui curado da tua enfermidade, tu vai sair daqui renovado no Espírito, tu vai sair daqui nesta noite falando mais língua estranha do que tu falava no dia de ontem. Você vai sair daqui mais revestido, você vai sair mais tocado, você vai sair mais animado, você vai sair daqui, não vai, você, quem sabe, vai até olhar para esse problema, mas os problemas vão ser, aleluia, pequeno diante de ti, porque você é maior, aleluia, aleluia, maior do que teu problema, porque aquele que está em ti é maior do que o teu problema, aleluia. Ainda, meus irmãos, que as dificuldades sobrevêm sobre a vida do crente, mas o crente tem que ouvir a voz de Deus, aleluia. E aqui no versículo de número 19 nós tiramos a segunda virtude, aleluia,
de um servo de Deus, ou de uma serva de Deus, que é, e toda a multidão procurava tocar-lhe, para, aleluia, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, pobres, porque, aleluia, é o reino de Deus, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós agora que tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque hão de rir, aleluia, porque vocês haverão de rir. E Jesus pregava aqui para esta multidão. E o segundo ponto aqui, das 5 virtudes de um homem que eu encontro no segundo ponto aqui, na segunda virtude, é tocar. O crente tem que entrar na casa do Senhor com uma intenção de tocar o Senhor, com intenção de chegar no trono da graça, com intenção de tocar nas orlas do seu vestido. Aleluia! O crente, meus irmãos, tem que entrar na casa do Pai pensando hoje, pela fé eu quero tocar no Senhor. E essa multidão tocava o mestre. E essa multidão ali, meus irmãos, sabe por que eles tocavam? Porque eles viam que saía virtude. Nós entramos na casa do Pai, nós temos que ver a virtude do Espírito Santo, aleluia, jorrar aqui dentro da igreja, para a tua vida, para a minha vida, para a vida dos irmãos, para a vida dos obreiros, aleluia. Nós temos que tocar pela fé, nós temos que ouvir e temos que tocar, aleluia. Nós temos que ter, meus irmãos, ousadia de chegar até o trono da graça, aleluia, porque um tempo atrás, aleluia, havia um véu que fazia divisão entre Deus e o homem não podia chegar a Deus senão por sacrifício. Mas diz a Bíblia Sagrada que o véu que fazia divisão entre Deus e o homem, ele se rasgou de alto a baixo, e nós temos livre acesso ao trono da glória. Aleluia. Porque o nosso único mediador é Jesus Cristo. Aleluia. Nosso autor, nosso consumador da nossa fé é Jesus. Aleluia. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Aleluia. E eu vejo um ponto interessante aqui nessa segunda virtude, que é que curava a todos. Se tinha 1000, todos seriam curados. Nenhum saiu dali com a sua enfermidade. Todos foram curados. Aleluia. Mas, meus irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas, mas eu não vejo mais milagre dentro da igreja, eu não vejo mais prodígio, eu não vejo mais o milagre de Deus visível, aleluia. Mas muitas vezes nós nos enganamos e se equivocamos, aleluia, porque existe o maior dos milagres dentro da igreja. Quando entra um drogado aqui dentro, ele aceita Jesus, já é um milagre. Quando entra aqui, meus irmãos, uma mulher lá da vida, prostituta, ela entra aqui, ela sai crente, ela sai liberta, já é um grande milagre. Quando um jovem entra aqui desesperado, que lá fora ele quer tirar sua vida, aqui Deus muda a vida dele, e um milagre acontece, aleluia. E eu creio na virtude que há no nome do Senhor, que milagres vão de acontecer aqui na cidade de Riozinho. Almas vão se converter, e essa igreja vai encher mais, aleluia. E nós vamos ter que dar um jeito de aumentar, aleluia, porque já são profecias, e já falaram aqui que essa igreja seria grande, aleluia, cheia de membros nos bancos, aleluia, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. E eu quero pregar com ousadia, meus irmãos, nesta noite, falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Porque quantos pregadores aí manipulados, meus irmãos, pelo seu eu, pela sua carne, levam o povo ao delírio, levam o povo, meus irmãos, a uma loucura, e quando sai dentro da igreja, ele sai pior do que entrou. Mas a palavra de Deus, ela é remédio para os nossos ossos, a palavra de Deus é remédio para a tua vida, a palavra de Deus é remédio para a minha vida, aleluia. E é uma grande verdade, meus irmãos. Quantos pregadores avivalistas aí que só querem fazer seu nome, aleluia, e esquecem de pregar, e esquecem de falar que na palavra do Senhor ainda há virtude, aleluia. E nós encontramos aqui o terceiro ponto: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e vos rejeitarem, aleluia, e o vosso nome, aleluia, como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, aleluia, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis, aleluia.
irmãos, nós sabemos que aquele que faz a vontade do Senhor, ele carece, ele perece. E eu quero usar aqui uma passagem bíblica. Quantos sabem da história de João Batista, um homem nascido? Zacarias estava no templo orando, estava buscando a presença do Senhor, e lhe apareceu um anjo, e esse anjo apareceu e disse: olha, Zacarias, tu não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher, Isabela, vai ter um filho, ela vai conceder um filho, aleluia, e o nome dele será chamado João. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que Zacarias, aleluia, ele ali duvidou do anjo, ele duvidou ali daquelas palavras do anjo, aleluia, diz a Bíblia que ele saiu, e o anjo disse: olha, porque tu duvidaste no teu coração, tu vai sair daqui sem falar, João, tu vai sair daqui sem falar, Zacarias, e quando tu vai voltar a falar nos dias que há de se manifestar o teu menino, aleluia. E todos sabem a história, que nasce João Batista, e ali, meus irmãos, o nome dele era João. João Batista era o nome dele, mas ele tinha um outro nome, um nome até bem mais popular do que o seu próprio nome. Sabe que nome era esse, Wanderson? Era a voz do que clama no deserto. Ele era só uma voz, ele estava preparando o caminho para a vinda do Senhor, e ele tinha uma mensagem não muito boa, não muito agradável aos ouvidos do rei Herodes, e também tampouco ali do sacerdote daquela época. Ele diria: vinde, arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino do céu está próximo. E um dia ele chega no rei Herodes: olha, essa mulher que tu possui, ela não é tua, aleluia. E por causa, meus irmãos, dessa indagação, porque ele chegou e falou para Herodes, Herodes mandou, meus irmãos, cortar sua cabeça, aleluia, por pedido ali daquela mulher, meus irmãos, que tinha adulterado com Herodes. E esse profeta perdeu a sua cabeça. Mas eu creio que lá na glória, quando ele partiu daqui, ele entrou na glória, aleluia, perfeito, aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes aquele crente fiel que jejua, que ora, que paga o preço, que está lá no anonimato, que ninguém vê, que ninguém dá valor, esse o Senhor levanta e usa com poder, e usa com autoridade, aleluia. Ainda que os homens não vejam, mas tem um sim que vê, que é os olhos do Senhor, que estão como chama de fogo, olhando e contemplando uma serva fiel, um justo fiel, um homem obediente e fiel. Esse, meus irmãos, é o terceiro passo. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e vos rejeitarem, e o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Glória a Deus! Essa é a terceira virtude de um servo de Deus. Ele não dá bola, meus irmãos, para a perseguição. A Bíblia diz, tem um outro texto que diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentirem todo o mal contra vós. Bem-aventurado tu é, quando vos sucederem estas coisas. Aleluia! E eu creio, meus irmãos, que muitas vezes alguém que paga um preço muito caro, muito alto, às vezes é mal compreendido, é perseguido, é deixado no canto, é deixado de lado, mas vai chegar o dia, meus irmãos, aleluia, que Deus vai levantar ele. O homem pode até levantar, mas quando, meus irmãos, o homem tira a mão de baixo, o tombo é muito grande, mas quando Deus levanta, Deus segura, Deus sustenta, e Deus dá força, e Deus dá vigor, e ele não vai parar numa caverna como o profeta parou, no meio da profetisa Jezabel. Aleluia! Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que andar na contramão deste mundo. Nós não podemos andar a favor deste mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, aleluia, o amor do Pai não está nele. Mas uma coisa nós temos que fazer neste mundo: amar as almas que estão perdidas, irmão Gelson e irmão Wanderson. Amar as almas, irmão Ricardo, irmão João. Amar estas almas que vão perecendo, aleluia. Aqui está a terceira virtude: bem-aventurado quando você ser perseguido. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem por causa do Filho do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E aqui nós encontramos já aqui, meus irmãos, a quarta virtude de um homem de Deus. Aleluia. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltai-vos-ão.
Dai e ser-vos-á dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida em que medirdes, também vos medirão de novo. Ele disse uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? O que vai acontecer se um cego guiar outro cego, meu irmão? Os dois vão cair. Aleluia. Mas nós temos que ajudar aquele que não consegue caminhar. Nós temos que dar, meus irmãos. Dai. Nós temos que dar, nós temos que ofertar. Nós temos que fazer a nossa parte com o Senhor. Dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda. Aquele chamamento que Deus fez na tua vida, meu irmão, minha irmã, não caiu por terra. Aleluia. Dai o que tu tens. Aleluia. Dá o teu dízimo, dá a tua oferta. Ajuda na obra do Senhor. Aleluia. Dai. Aleluia. É dar, meus irmãos. A Bíblia diz que nós, sabendo fazer o bem, não fazemos o bem, nós pecamos. É assim que está escrito na Bíblia. Se nós, meus irmãos, se a gente sabe fazer o bem e não faz, a gente peca. Se nós sabemos fazer o bem e nós não fizemos, a gente está pecando. Se nós não ajudar o nosso irmão que está caído, nós pecamos. Se nós não ajudar o nosso irmão que está na necessidade, nós tendo condição, nós pecamos. Mas, meus irmãos, nós só não pecamos quando nós dá, aleluia, de coração. Aleluia, dê, meu irmão, minha irmã, nesta noite, dê. Aleluia, uma porção boa para o Senhor. Uma porção, dá uma medida recalcada, uma medida sacudante, aleluia, sacudida e transbordante, aleluia, porque, meus irmãos, essa é a quarta virtude de um servo de Deus, é dar, porque mais, meus irmãos, é dar do que receber, mais valoroso é nós dar alguma coisa do que nós receber, porque de graça nós recebemos, e de graça nós temos que dar. Aqui nós encontramos esse sermão da montanha, nós encontramos aqui o Senhor pregando a sua palavra, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, e nem se vindimam uvas dos abrolhos, aleluia. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu tesouro do seu coração também tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A Bíblia diz que o povo honra o Senhor com os seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, eu quero dizer para você, minha irmã, aleluia, oferte de coração, doe a tua vida para o Senhor, te entregue nas mãos dele, que ele vai fazer uma obra muito grande. E como nós fizemos menção aqui da leitura do capítulo 49, mas o que ouve e não pratica, ele é semelhante a uma casa que foi construída na areia. Bate o vento, vem um vendaval, vem a sombra sobre aquela casa, e é grande a sua ruína. Mas o homem que é prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Aquela rocha, irmão Gelson, que foi rejeitada pelos edificadores. Aquela rocha, meu querido irmão, que quando Deus disse a Moisés, fala com a rocha, e a rocha vai verter água para o povo beber. Moisés, indignado, feriu a rocha. Aquela rocha que foi ferida lá no deserto. Essa rocha que sustenta a tua vida, a minha vida, que sustenta os meus passos firmes no Senhor, que sustenta os teus passos firmes sobre, aleluia, essa igreja, aqui dentro dessa igreja, aleluia. Mas o homem que não ouve, ele é semelhante, aquele que não ouve, aquele que entra e não ouve é semelhante, aleluia, um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem os alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Está aqui está a virtude de um servo de Deus, que é a prudência. Nós temos que ser prudentes, aleluia. Temos que ser, meus irmãos, homens e mulheres fiéis ao Senhor. Ainda, meus irmãos, que nós vimos alguns homens cair, ou alguns homens de Deus cair, nós temos que permanecer no nosso lugar. Porque a Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor de todas elas, o Senhor levanta, irmão Anderson. Ainda que tu caia 7 vezes, o Senhor te levanta.
Ainda que tu está imprudente, o Senhor te faz prudente nesta noite para ajudar aqui no Riozinho o irmão Gelson e o irmão Wanderson a levar e anunciar este evangelho de poder, este evangelho de boa nova, este evangelho que transforma a vida, além muda a vida do mais vil pecador. Quando o Senhor me tirou lá do mundo, já tem 6 anos, meus irmãos, que eu aceitei a fé. Eu estava no mundo das drogas, no mundo do vício. Aleluia. Mas, meus irmãos, tinham lá no céu, com seus olhos como chama de fogo, contemplando o irmão Roberto quando estava lá no mundo das drogas, lá no mundo da prostituição, no mundo do vício, do álcool. Tinha um Deus que fez uma promessa desde o ventre da minha mãe, olhando para nós, que era o Senhor dos Exércitos. Estava olhando para mim como está olhando para ti. Quem sabe você não tem história com Deus. A partir desta noite, te prepare para uma grande história com Deus. Te prepare para uma grande história. Te prepara nesta noite para sair de dentro da igreja andando em novidade de vida. Te prepara para sair daqui dentro da igreja nesta noite cheio do poder de Deus, cheio da autoridade de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Se você não sabe falar, o Espírito Santo te capacita. Se você não sabe ler, o Espírito Santo te ensina a ler. Se você não sabe fazer obra, Ele vai te ensinar, e Ele vai te capacitar, e Ele vai te levantar para você ser um membro fiel, um homem fiel, uma mulher fiel, um moço fiel, um jovem fiel, um ancião fiel. Aleluia. 5 virtudes. Se você entrou para ouvir, você ouviu 5 virtudes que um homem precisa ter, que é ouvir. Primeira virtude, segunda é tocar. E a terceira, meu irmão, é dar. Aleluia. E a quinta é ser um homem prudente. Aleluia. Prudente como a serpente, simples como uma pomba. Aleluia. Eu sinto uma unção, uma autoridade sobrenatural de Deus. Tu vai sair daqui com uma fé sobrenatural. Tu vai sair daqui, eu profetizo, que tu vai sair daqui com uma fé sobrenatural, que você vai ganhar as almas desta cidade, que precisa ser ganha dessa incredulidade, desse paganismo que se encontra Riozinho. E eu quero pregar com autoridade e com ousadia, porque de onde o Senhor me tirou, o Senhor tem mundos aí fora para arrancar da treva e trazer para a sua maravilhosa luz. Porque o povo que andava em trevas resplandeceu a luz, e os que habitavam na região de sombra e morte raiou a luz, que é Cristo Jesus. Jesus veio para nos dar vida e abundância. E esta vida que agora nós temos não é mais na carne, mas no Espírito. Aleluia. Porque antes nós andávamos segundo o curso deste mundo tenebroso, que agora opera nos filhos da desobediência. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Eu te convido a ficar em pé neste momento. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Eu quero estar orando por você. Você que está incluído aqui nessas 5 virtudes, dê um passo de fé. E se você não está incluído nessas 5 virtudes, te encha das virtudes do Senhor. Ouve a voz do Senhor nesta noite. Toque pela fé no Senhor. E dá com fé ao Senhor aquilo que o Senhor precisa, que é a tua vida. Aleluia. E seja prudente, seja simples. Eu quero te convidar, se tem alguém aqui nesta noite. Primeira pergunta que eu quero fazer: tem alguém aqui nesta noite que ainda não é crente? Erga a tua mão, eu quero te conhecer. Aleluia. Ali tem uma senhora. Tem mais alguém? Ali tem a moça. Tem mais alguém? Tem aqui mais uma moça.
Tem um moço ali que não é crente. Eu quero perguntar a você nessa noite tem coragem de entregar a sua vida a Cristo? Tem coragem de ter essas 5 virtudes na tua vida? Venha e aceite Jesus, leve Ele para a tua casa e você vai ver que a tua casa vai mudar. A tua casa não vai ser mais a mesma. A tua casa vai andar debaixo do poder de Deus. Venha, quem que levantou a mão, venha, pode vir. Se você quer aceitar Jesus, venha. Não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje, venha e ajude a carregar deste lugar, irmão Gelson, venha. Jovem, se tu quiser, venha. Aleluia. Sabe que a Bíblia diz que quando uma alma se converte a Cristo, ou que uma alma se entrega a Cristo, a festa do céu. Imagina que nós temos 1, 2, 3, 4, mais de 4 almas aqui fazendo um propósito. Vocês querem aceitar Jesus? Aleluia. Que alegria, irmão. Eu sei, meus irmãos, que aqui no Rio tem muitos jovens para nascer para Jesus. Eu tenho certeza, irmão Gelson, que Deus pode levantar esses jovens das drogas e usar com poder, usar com graça, usar com autoridade e usar com unção para desfazer, para destronar Satanás e lançar ele no fundo do abismo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque ele de lá me tirou, lá do mundo das drogas. E eu quero estar orando agora por você. Amado Deus e soberano e eterno Pai, se o irmão Gelson puder descer e orar com posição de mão por eles. Aleluia, como sentir, irmão Gelson? Amado Deus e eterno e soberano Pai, eu te louvo e te exalto e te magnifico, Pai, porque tu está nesta mensagem, e essa mensagem que foi pregada é uma mensagem, Pai, que eu sei que vem do teu coração, ainda que muitos não nos compreendam, ainda que muitos, Pai, tenham por duvidoso, Senhor, eu sei, Pai, que a tua mão poderosa está nesta igreja, está neste lugar. Começa a operar, começa a operar. Oh, meu Deus, opera agora, opera agora. Opera agora, opera agora. Opera agora a libertação das almas. Todo tipo de enfermidade cai por terra. Todo tipo de doença cai por terra. Oh, meu Deus, espírito contrário à tua obra cai por terra. E o teu nome é glorificado. E o teu nome é exaltado. E o teu nome, Senhor, é engrandecido. Porque tu és Deus, tu és eterno. Tu és sempre eterno. E tu és maravilhoso, conselheiro. Pai forte, Deus da eternidade e príncipe da paz. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor.